Ok, minha gente, doutor Ricardo já chegou, já está aqui, é com ele que a gente vai bater papo e já a gente vai chamar o Bandeira para falar sobre a operação contra a pirataria em Teresópolis. Ricardo, bom dia, meu irmão. Bom dia, Hélio, bom dia a todo mundo que nos assiste aí. Complicada essa situação, hein? Pois demais. A gente estava vendo aqui, pessoal, as imagens, ouvindo aqui, eu até abri o programa falando sobre isso, da compra do imóvel que a prefeitura comprou por 6 milhões e meio, comprou e pagou 6 milhões e meio, e que era 6 milhões e 300, 6 milhões e 200. E a secretária não sabia que era 6 milhões e 200, pelo menos ela disse que não sabia. Bom, e pagou 6 milhões e meio. Isso tudo, Ricardo, o que isso tudo vai acontecer? O que tem que acontecer com isso tudo? Primeiro tem que abrir investigação, né? E pode ser feita pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, tá? Por ele ter que investigar o município por conta disso. Também tem que ser feita a investigação pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, porque são recursos vindos do Fundeb. O Fundeb é um Fundo Nacional de Educação, né? Então eles têm que investigar. Eles precisam iniciar essa investigação para saber o que de fato aconteceu nessa situação toda. Agora, é estarrecedor quando você vê na conversa 2 anos atrás, logo depois que comprou esse imóvel, a própria secretária que assinou, pagando 6 milhões e meio, não sabia que o imóvel que a proprietária do imóvel aceitaria receber 6 milhões e 200 mil. Bom, pelo menos ela disse que não sabia. Pelo menos ela disse que não sabia, exatamente. Ela disse que não sabia disso. Além disso, tendo ali parecer avaliação no valor de 5 milhões e 700 e poucos mil. Né? Por que a prefeitura pagou esses 6 milhões e meio? E mais do que isso, como é que ela faz um processo de desapropriação, paga um valor altíssimo desse e não toma os cuidados devidos para saber como que o imóvel está para ser vendido ou não? Exatamente, que ela desapropriou um imóvel, quer dizer, que desapropriou, mas não desapropriou nada. Porque exatamente. O imóvel, na realidade, o imóvel é do Bradesco. Sim. E vai a leilão agora no próximo dia 4. E o que deveria ter sido feito? A desapropriação é um processo normal, isso acontece. Se o município ele entende que precisa desapropriar qualquer bem, ele pode desapropriar. Só que ele precisa analisar a documentação e ele precisa pagar a quem de direito. Não é a pessoa que está dizendo que está vendendo ali, mas tem um imóvel hipotecado, que tem um imóvel em garantia, dentro, com alguma garantia de financiamento, algo nesse sentido, e eu vou pagar essa pessoa e não vou ver o que está acontecendo. Eu tenho que chamar o garantidor, eu tenho que saber como é que está esse financiamento, eu tenho que saber como está sendo feito isso. Se você for comprar um imóvel, você quer saber como ele está antes de comprar, você nunca vai pagar o dinheiro todo sem transferir o imóvel para você. E foi isso que a prefeitura fez. Ela pagou os 6 milhões e meio sem transferir para ela esse imóvel. Então é muito erro ali. Ali tem muito erro. Porque não pode ter uma escritura, porque a escritura, antes de se fazer a escritura, você verifica a condição do imóvel. Então o cartório não fez essa escritura. Então não fez essa escritura, exatamente. Porque você tem que verificar. O imóvel é do Bradesco. Exatamente. E vai a penhora agora dia 4. Aliás, 2 coisas eu acho que podem acontecer e vai a pergunta. Eu acho que não vai aparecer ninguém para se meter num rolo desse. Não vai, dificilmente. Você botaria até agora um não apareceu. Nisso? Não. Eu acho que ninguém vai botar dinheiro nisso. E pode ser que entre alguma coisa aí impedindo o leilão. Pode ser, tá? Pode ser que eles tentem impedir. Mas se tiver tudo regular, dificilmente vai impedir o leilão. E aí pode acontecer de alguém com uma boa condição financeira comprar esse imóvel pelo valor que está indo, pelo segundo leilão, assim, e depois aí exigir... Estaria tudo certinho para fazer o leilão. Se tiver tudo certinho para fazer o leilão, e pelo que parece está, tá? Em relação ao imóvel está, pode ser feita a venda e pronto. Tá, e aí como é que fica os 6 milhões e meio? Aí o prefeito vai ter que responder por isso, não tem jeito. Ele vai ter que responder, quem recebeu os 6 milhões e meio vai ter que responder, quem assinou no processo vai ter que responder, quem liberou esse valor vai ter que responder. Eles vão ter que responder pelos 6 milhões e meio. Não tem como não responderem. Não podem não responder. Porque eles vão perder um imóvel pelo valor de 2 milhões de reais, um imóvel que, segundo eles, valia 6 milhões e meio, mas segundo os próprios documentos que eles colocam no processo, não valia isso tudo.
e eles não tomaram as providências para passar esse imóvel para a prefeitura antes de efetivar o pagamento. Eles pagaram e não passaram o imóvel para a prefeitura. Se eles tivessem passado, estava tudo resolvido. O processo de desapropriação ele funciona dessa forma. Eu desaproprio, apresento um valor para quem é o proprietário concordou, a documentação está certa, está tudo certo, ok. Eu tomo posse daquele imóvel, eu não pago, até que o imóvel passe para o município. Passou para o poder público, aí eu vou pagar o valor total, aí eu vou pagar o valor em si. Não ocorreu isso, um procedimento que é comum ser feito é abrir um processo judicial, você deposita esse valor em juízo, até que tudo seja resolvido. Eu tenho um processo que eu defendo uma cliente no meu escritório, em que é um processo de desapropriação, que já está há anos em andamento, porque tem vários herdeiros que têm que receber tudo isso, em que o Poder Público Federal adquiriu o imóvel, todo mundo que já tinha, quem já era, a gente sabia que era proprietário, concordou com o valor apresentado, mas como ainda não estava com toda a documentação certa, o que o Poder Público fez? Ele depositou em juízo, nós entramos com petição concordando com o valor e estamos regularizando o imóvel para poder receber. Enquanto não houver essa regularização, minha cliente não recebe, os outros herdeiros que são proprietários daquele imóvel não recebem. Está lá depositado em juízo para quando tiver tudo regular, for marcado para transferir o imóvel para o poder público, aí sim vai ser liberado o dinheiro em juízo. Fora isso, não vai ser liberado. Esse era o procedimento que tinha que ter sido feito. Se ele verificou lá no RGI, né, que é o Registro Geral de Imóveis, se ele verificou que tinha alguma pendência a ser resolvida, ele jamais poderia ter pago esse valor diretamente ao proprietário. Jamais. Ele tinha que ter feito se ele quisesse fazer, ele tinha que ter feito esse procedimento. Deposita em juízo, informa o valor que está sendo apresentado para pagar, o vendedor ali, né, o proprietário, informa que concorda com o valor, regulariza o imóvel, toda a documentação, acerta o que tiver que acertar, tudo isso. Acertou tudo isso? O que sobrar desse valor vai para o proprietário. Não foi isso que eles fizeram nesse procedimento. Quando a gente até conversou aqui na sexta-feira, eu ainda não tinha ciência dessa situação toda. Então, ainda falei com muita cautela, imaginando o seguinte, olha, isso tudo aqui devem ter tido um processo judicial para resolver, mas os dias foram passando e a gente viu que não tem nada disso. Tanto que a prefeitura, resposta efetiva, ela até agora não deu. Porque não teve nada disso. Teve um pagamento de 6,5 milhões, que é um valor bem mais alto do que vale, e sem acertar toda a documentação. Vão ter que responder por isso, não tem jeito. Eles vão ter que responder. Aí responde a secretária, responde o prefeito e a procuradoria também? O prefeito e a procuradoria, porque foram os três que concordaram com esse tipo de atitude. É porque no caso a procuradoria tem que realmente investigar e falar, não pode. Exatamente, a procuradoria tinha que ter emitido parecer o seguinte, não pode. Que ainda se entende que é um bem de utilidade pública, que precisa ser desapropriado, então vamos fazer um processo de desapropriação e informar isso judicialmente. Depositar esse valor em juízo e vamos regularizar a documentação do imóvel. Isso não foi feito. Infelizmente, isso não foi feito. Mas nisso tudo, que você vê, tem mais de 3 interessados ligados, né? Aí não sei qual é o termo jurídico. Você tem a prefeitura, sim, tá? No caso a Secretaria de Educação. Tá? Você tem o antigo proprietário. Que também vai ter que responder por isso. O Bradesco. O Bradesco, exatamente. Que é o proprietário. Que é o proprietário atual. E que, na verdade, ele sendo o proprietário atual e ele não tendo recebido valor nenhum, ele não responde por isso. Ele vai vender, vai receber os 2 milhões dele e a gente vai ficar sem o imóvel. É isso que vai acontecer. E os 6,5 milhões? Aí vai ter que cobrar de quem recebeu. E se quem recebeu já gastou com outras coisas? E se quem recebeu já foi embora? Já foi embora, já não está mais aí. Porque outra coisa, outro mistério que está nisso aí é o seguinte. Teve um corretor, né, de imóveis nisso aí, um corretor, que ninguém sabe quem é. Que ninguém sabe quem é, pois é. Não se consegue descobrir quem é o corretor ainda. E que também deveria ter tomado todas as precauções legais para esse tipo de situação, para esse tipo de procedimento. Também tem que responder por isso. Juridicamente, isso fica consumado que é roubo... É improbidade administrativa, improbidade, né? É, a princípio, improbidade administrativa. Se ficar comprovado realmente esse tipo de situação, é improbidade administrativa. E pode gerar também ali crime de peculato, crime de prevaricação, isso tudo pode entrar nessa situação aí. E aí a coisa aperta muito para a autoridade. Aperta. Aí no caso o prefeito e a secretária. Sim.
Aí aperta bastante. A gente sabe o que é? Eu estou com esse negócio já há dias, tentando entender, né, como é que se chegou a um rolo desse. E a posição da secretária, da Satieli, que aparentemente ela ficou perdida ali na hora que o vereador Maurício Lopes fez as perguntas, ela não sabia o que responder. Talvez tenha sido uma surpresa, espero que tenha sido uma surpresa para ela. Quando ela falou, olha, praticamente ela falou, eu não sei de nada disso, eu vou ter que investigar. Aí é um outro problema, porque assim, se para ela aquilo ali foi uma surpresa e ela não fez nada, também está errando ali, ela omitiu. Né? Ela acabou cometendo improbidade administrativa ali pela omissão dela nesse tipo de situação. Porque se ela toma ciência ali e pela fala dela, parece que ela tomou ciência, não estou nem falando da questão do Bradesco, nada disso, mas ela tomou ciência de que o imóvel estava à venda, né? A proprietária aceitou receber 6 milhões e 200 mil e ainda assim foi pago 6 milhões e 500 mil, ela imediatamente ela tinha que ter iniciado um processo administrativo interno para verificar o que aconteceu. E, dependendo da situação, encaminhar a Procuradoria para a Procuradoria entrar com uma ação judicial e reaver esses 300 mil. Se nada disso foi feito nesses 2 anos, ela também vai ter que responder por isso. O Fundeb é um fundo, é um dinheiro que o governo federal manda para todos os municípios para a Secretaria de Educação, para as secretarias de educação. Esse dinheiro, ele não pode ser mexido em nada, porque o município até perde o Fundeb. Ele não pode ser mexido em nada, ele tem que ser exclusivamente para a educação. Aí eu não sei dizer, não sei se você sabe também, até onde, o que pode ser feito com esse dinheiro. Mas ele tem que ser exclusivamente para a educação. E se tiver alguma coisa de irregular, o município até perde. Sim, os próximos. O município pode perder os próximos repasses do Fundeb. Ele fica como, se fosse uma questão, né, para a gente trazer para um conhecimento mais geral, como se ficasse inadimplente junto ao governo federal. Fica sujo. Fica sujo, exatamente. O nome da prefeitura fica sujo. E aí você passa a ter diversas dificuldades para conseguir recursos federais para o município. Né? E a questão do Fundeb, exatamente para onde vai o valor, realmente eu não sei. Mas é isso mesmo, tem que ser exclusivo para a educação. O que pode ser feito na educação é que aí tem que ver a legislação específica do Fundeb. Mas ele tem que ser utilizado para a educação. E infelizmente, acontece não só em Teresópolis, mas no Brasil inteiro, um desvio de finalidade com o uso dos recursos do Fundeb. Existem vários municípios que fazem isso e respondem por isso. Mas ainda assim, se você está ali, que é o que eles fizeram? Eles quiseram pegar ali, colocaram diversos bens inservíveis para justificar o uso do Fundeb, que é isso que eles fizeram, mas que na verdade é ali o que funciona, a Secretaria de Cultura, né, o Gilberto até colocando ali, Turismo e Comunicação, né, e o Departamento de Comunicação da Prefeitura, ou seja, não foi para a educação, mas aí eles vão justificar, dizendo que não, mas era para o estoque e lá tem estoque de bens inservíveis que eu não tenho o que fazer para o leilão, mas que na verdade a gente está vendo que não é. Aquilo ali estava sendo usado para a administração pública e usando recursos da educação. Não pode, de maneira nenhuma. O recurso da educação é para a educação pública, não pode ser diferente. E isso, para mim, já é um erro, já começa por aí. E, além disso, o bem, da forma que foi adquirido, outro erro. E não ter tomado nenhuma providência desde 2022 até agora, sabendo que o valor era inferior, outro erro. Não ter transferido esse imóvel para o município, outro erro. Então, são vários erros ali que, no mínimo, existe uma má-fé ali. Para mim, no mínimo, existe uma má-fé. De quem não sei, mas existe. É má-fé, no mínimo. No mínimo isso, essa situação. Bom, a gente tem que aguardar isso aí, o que vai acontecer, o desenrolar, porque até então a prefeitura não fala. Silêncio total, por mais que você tente, manda para lá e-mail pedindo respostas, eles não falam. O prefeito, que eu nem vejo mais o prefeito, eu já não via mesmo, né? O prefeito agora desapareceu, cara. Desapareceu do mapa. Sumiu todo mundo. E acho mundo. Que eles esperavam que isso fosse estourar no próximo prefeito. Estourou antes. Estourou antes, né? Eles não imaginavam que o leilão seria anterior. O Bradesco não vive de eleição, né? Então, é verdade. A hora que ele quis se desfazer do bem, ele foi para o mercado se desfazer. De qualquer maneira, dia 4 está chegando. O leilão é dia 4. Então vamos aguardar, ver o que vai acontecer. Uma coisa que foi interessante aqui que o Ricardo falou é que se tiver o leilão, se tiver todo certinho, acabou. Vai ter o leilão. Vai ter o leilão. E quem comprar tem o direito de obter a posse daquele imóvel.
Não tem o que fazer. E eu falei, vai brigar na justiça, vai passar anos, mas vai ter o direito. Não tem o que fazer. E eu falei hoje que eu arrisco dizer que eu sei quem é um dos prováveis, né? Que vão aparecer aí, os compradores, um dos prováveis compradores. Bom, me perguntaram aqui, mas a gente já falou sobre isso, mas de qualquer maneira é sempre bom lembrar, porque o dia 19 está chegando, dia 19, Ricardo falou disso a semana passada, a diplomação do prefeito, do prefeito, vice-prefeito e vereadores, e depois a composição da Câmara, aí assumem a partir do dia 1º, só dia 1º. Só dia 1º que eles assumem, mas a diplomação é fundamental para que ele possa assumir no dia 1º. Sem a diplomação, não consegue assumir. Você tem que diplomar antes para assumir. E aí, no dia 1º, tem a posse normal, sem problema nenhum. A gente vai ver na diplomação. Uma das questões que ocorrem para a gente poder diplomar é a aprovação de contas. Então, todos os que foram eleitos e os Isso é rigoroso pra caramba, aprovar. né? Isso é rigoroso pra caramba, Então, as contas precisam ser aprovadas. Tanto que tem muita gente que tem recebido aí, né, colegas meus e tal, eu mesmo no escritório lá de alguns clientes que eu tenho e tudo, tem recebido aí para poder justificar algumas questões da aprovação de contas ou não, e eles analisam, a Justiça Eleitoral analisa quem foi eleito primeiro. Exatamente por isso, para que haja o julgamento das contas antes da diplomação. Porque se as contas forem desaprovadas, né, ou reprovadas, elas ou não prestadas, aquela pessoa não pode tomar posse, então ela não pode ser diplomada. Sem a diplomação, não vai tomar posse. Então eles têm que resolver isso tudo até o dia 19. Agora, atenção. Todo mundo que foi candidato, mesmo perdendo, mesmo quem fez 2, 3, 4 votos, tem que fazer as contas, tem que estar em dia, né? Tem que estar em dia. Esse ano mesmo, antes das eleições, um provável candidato me procurou, querendo, né, ver se a documentação dele toda estava certa, só que ele, na campanha anterior, ele não apresentou as contas, não pôde. Eu falei, é impossível, não tem como, você vai ter que apresentar agora e aguardar 8 anos para voltar a poder ser candidato, porque não pode. Você tem que estar com mesmo que você não queira mais ser candidato, ainda tem essa também, né? Tem essa. Você tem que fazer a prestação de contas. Tem que fazer a prestação de contas. Até porque se você não fizer, você também pode ser investigado por isso. Te atrapalha lá na frente em alguma coisa. Atrapalha lá na frente em alguma coisa. Esse candidato, essa pessoa não pode se candidatar por conta disso. Com a campanha, já querendo fazer campanha, já há um bom tempo trabalhando isso. Questionou, a gente foi verificar, ele não tinha prestado contas, não foi reconhecida a prestação de contas dele, não pode ser candidato e vai ter que aguardar por 8 anos. Né? Acabou já sendo julgado depois, as contas e tudo, mas na própria decisão informou, pelo que a lei diz, e a própria decisão diz isso, que ele está inelegível por 8 anos a contar da data da aprovação. Ricardo, muito obrigado pela participação. E a gente está chegando ao final do ano, né? E muita coisa ainda vai acontecer juridicamente até o final do ano. Que rolo, esse lado da prefeitura. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Aqui, vamos comercial. Na volta eu venho falando sobre essa situação. Daqui a pouco o vereador Luciano vai estar com a gente. Eu venho falando sobre essa situação que ontem a polícia foi em várias lojas, em vários locais aqui em Teresópolis, pegando pirataria. A gente volta já já com esse assunto.